Vamos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio em que Deus tem nos dado de estarmos mais uma vez na casa do Senhor para juntos louvarmos e bendizermos o seu santo nome. Eu convido a todos a se colocar de pé. Você que está ao alcance de nossa voz através das redes sociais, queremos dizer a você que você é um privilegiado neste dia. E nós também somos privilegiados por Deus ter nos dado mais este dia para juntos exaltarmos o nome do Senhor. Vamos orar e logo após estaremos ouvindo a irmã Sara louvar ao Senhor com hinos da nossa harpa cristã. Altíssimo Deus, estamos na tua presença. Somos gratos a Ti pelo privilégio em que o Senhor tem nos dado de estarmos na Tua casa. Queremos pedir a Tua bênção, Pai, para os irmãos que estão aqui na nave da igreja, também os que nos acompanham através das redes sociais. E nós impetramos a bênção sobre a vida de cada um nesta noite. Abençoa o nosso culto de ensino da Tua palavra, que o Senhor possa abrir a nossa mente para aprendermos mais e mais de Ti. De Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aqueles que estão nos vendo através das redes sociais, vamos adorar ao Senhor com alguns louvores. Vamos louvar com o número... Mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, aleluia, glória a Deus.
Vamos nessa noite andar sobre as águas, andar com o nosso Senhor, mesmo que o mar esteja agitado. O nosso Deus, Ele vem ao nosso encontro. Amém? Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos, minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus, aleluia. No momento estaremos ouvindo a leitura oficial pelo presbítero Scofield, que estará também orando. De posse dessa grande oportunidade, eu saúdo a você que se encontra presente e também a você que se encontra na live nessa noite, com a boa noite, na paz do Senhor Jesus. Desculpa. Amados, quando estava ali ajoelhado, me veio no pensamento Romanos 8, e Deus então usou o pastor Elias para me conceber essa oportunidade. Epístola aos Romanos, capítulo 8, do versículo 1. Uma leitura, mas de grande propósito.
segundo, essa terça-feira é dia de aprendizado, né? Vou aguardar alguns segundos para você que na sua casa abra a Bíblia, capítulo Romanos 8, versículo 1 a 11. Na pessoa de Paulo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo o Espírito, porque os que inclinam para a carne cogitam na coisa da carne, mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou a Cristo Jesus, dentre os mortos vivificará. Também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito, em quem vós habita. Quem tem um pedido especial, por favor, manifeste-se ao levantar as mãos. Glória a Deus. Que Deus se encontra presente, sabe das nossas necessidades, mas Ele quer que manifestemos a Ele o desejo. Queridos, eu ainda continuo rogando as orações dos irmãos em favor do meu irmão. Ele foi transferido para a UTI e ficou entubado. Então, eu conto com as orações dos irmãos. E minha cunhada fez o exame e foi confirmado também que está com Covid também. E tem mais 2 pessoas da minha família, a família do Wilton, a família do Hudson. A família do Hudson, a esposa está fazendo quimioterapia e radioterapia. Queremos pedir aos irmãos que orem por nós. Amém? Deus abençoe. Vamos também aproveitar e levar a Deus as nossas orações para o Luiz Carlos Júnior, que está fazendo quimioterapia. É o filho do falecido e saudoso pastor Luiz Carlos. Ele se encontra Aleluias. com essa enfermidade denominada câncer. Pois Eu, bem. particularmente, agradeço a Deus por esse momento exemplar que Ele nos concede. Pai amado, tira-nos, Senhor, da ilusão, do pensamento contrário, do pensamento escuro, Senhor, e nos coloque na Tua luz. Pai, venha nos perdoar, nos conceder a Tua graça, a Tua misericórdia, não só nessa noite, mas todas as noites. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai amado, te peço, Senhor, por esses que foram anunciados que estão enfermos, Senhor, por aqueles que nós não temos o conhecimento. Conforta, Senhor, o coração da família daquele jovem que foi agredido ontem e veio a falecer e será sepultado amanhã. Conforta, Senhor, também todas as famílias que perderam seus entes queridos. Pastor Jurandir, machucado pela perda dos pais, e muitos outros filhos, netos, todos eles machucados por causa dessa pandemia.
Senhor, em particular eu te agradeço, porque está no fim, Senhor. A fé me mostra, Senhor, que está no fim. Várias vacinas estão no último estágio. Ó Senhor, faça com que os nossos governantes assim obtenham, Senhor, o compromisso com a humanidade, com os seus seres, com todas as nações, para que possamos ter um fim dessa pandemia usando a vacina. Senhor, mais uma vez eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós deixamos passar, o pastor Vandeci não está aqui hoje, pois está acompanhando o seu pai, que não está bem, vai precisar internar para tomar antibióticos bem fortes devido à circulação na outra perna. Está muito fraca. Então, queremos pedir à igreja que esteja orando também para o pai do pastor Vandeci. Então, contamos com as orações dos irmãos. E neste dia foi um tanto difícil para eu estar aqui devido a ter recebido esta notícia. Mas como o discípulo, Wander, falou para Jesus, para onde iremos nós? Né? A gente já tem passado o dia inteiro em casa e tudo. E o melhor lugar de estarmos é aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor, adorando ao Senhor. Amém? Nos dias que eu estava com o problema, né, do Covid também, eu almejei tanto estar aqui. E hoje o Senhor me deu o privilégio de estar aqui. Então eu vou aproveitar. Em nome de Jesus, né, nós estaremos aqui pedindo a Deus que continue abençoando a sua igreja. Não deixe que os irmãos fiquem contaminados. Irmãos, por favor, se protejam a cada dia mais. Bastante proteção, vamos ser cautelosos, vamos ser obedientes, que Deus agrada disso também. Queridos, e neste momento, em questão de obediência, nós vamos obedecer ao Senhor também, louvando a Ele, adorando a Ele, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. A contribuição para a casa do Senhor, estamos tendo despesas, né? Tanto aqui na igreja como no campo, e também a oferta missionária. Nós contamos com os irmãos, com a contribuição, pois os missionários não pararam, eles continuam fazendo a obra do Senhor ali no campo e precisam da nossa ajuda, do nosso sustento, né? Então nós vamos neste momento adorar ao Senhor com as nossas ofertas e dízimos. E a irmã Sara vai estar louvando ao Senhor neste momento. Nós vamos orar pedindo a Deus que continue abençoando a igreja do Senhor. Pai, neste momento nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Sendo este momento, Pai, agora em que iremos adorar a ti, através dos dízimos, das ofertas, para a contribuição na tua casa. Pai, em nome de Jesus, nós impetramos a bênção sobre cada um dos teus filhos que vão contribuir na casa do Senhor. Pai, continue abençoando também aquele que está em casa, que não tem vindo aqui, ó Pai, que o Senhor não deixe faltar o pão de cada dia na sua casa e que ele possa ter condições também de trazer o seu dízimo aqui para a tua casa. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Esta é a nossa oração. Amém. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa
Todos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Tua glória em meu rosto brilha. Amém. Aleluias. Vamos ouvir a palavra de Deus, o ensinamento, através do nosso companheiro e cooperador, irmão Leonardo. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Para mim, é motivo de muita alegria estar aqui nessa noite mais uma vez para louvar o Senhor juntamente com os irmãos. Eu confesso para os irmãos que é um aperto muito grande para a gente, quando o pastor Vandeci nos ligou ali. Eu confesso para os irmãos que a gente vem por obedecer mesmo, né, Elias? Porque pregar a palavra de Deus é algo muito sério. Mas a gente não pode falar que não vem, que não vai pregar. E eu gosto, como eu disse para os irmãos, eu digo sempre que eu gosto de pregar aquilo que Deus ministra no meu coração primeiro. E nesses últimos dias, irmãos, o Senhor tem falado ao meu coração a respeito de um assunto que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele, pois é um assunto que todos nós precisamos saber a respeito dele. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, para nós fazermos a nossa leitura de partida nessa noite. Gênesis, capítulo de número 6. Já tem umas 2 semanas que o Senhor vem falando muito forte no meu coração a respeito desse texto, e mais propriamente dito a respeito do assunto que nós vamos falar nessa noite. E eu convido os irmãos para ler Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 a seguir, que diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão
120 anos. E havia naqueles dias gigante na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida, meu Deus, diante da face de Deus, e encheu a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido sobre a terra. Amém, queridos? Queridos, os irmãos podeis assentar? Há vários dias, o Senhor, Ele tem falado comigo sobre essa palavra. Essa palavra, ela nos chama muita atenção. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado, ele abundou tanto sobre a terra, que todas as famílias da terra se corromperam. A corrupção era tão grande que só sobrou uma família, irmã Sara. A corrupção, irmãos, era tão grande que Deus olha para aquela situação e arrepende de ter criado o homem. Ele arrepende. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele tocou na humanidade de uma forma tão grande, e ele foi aderido, irmão Wander, pela humanidade de uma forma tão grande, que os homens, eles não tinham limite para cometer pecado. A Bíblia diz que os filhos de Deus, eles olharam para as mulheres daqueles dias e acharam elas bonitas. Agora, será que não havia mulher bonita no meio do povo de Deus, Elias? Sim ou não? Sim, com certeza. Mas quando a Bíblia fala que eles acharam as mulheres da terra bonita, está falando do ponto de vista que eles começaram a ver as outras mulheres. Porque também havia mulheres bonitas no meio do povo de Deus, como hoje, né, Neemias? Hoje existe mulheres bonitas na igreja, mas existe mulheres bonitas no mundo. Agora, existe uma diferença. Por quê? Porque as mulheres que não eram filhas de Deus ali, o comportamento dela, a forma de mostrar a beleza, era diferente.
Eles bateram o olho, né? Assim também é hoje. Quando você liga a televisão, quando você anda na rua, as filhas do mundo tá aí, né? Mostrando a sua beleza de forma que atrai também os filhos de Deus. E eles não vigiaram. A Bíblia diz que eles então deixou-se levar por aquela situação. E aquilo trouxe sobre... É claro que esse foi apenas um dos pecados que eles cometeram. Eles eram criminosos. A Bíblia diz que o homicídio tomou um vulto tão grande como nos nossos dias. Que você lidar com um homicídio todas as horas, você liga a televisão, é crime. Você sai na rua, você vê crime. Por quê? Isso é a abundância do pecado. Aqueles homens, os filhos de Deus, eles não achou interessante santificar as suas vidas, Wander. Eles falaram, vamos pecar também. E a terra encheu de corrupção. E Deus olha. O interessante, irmã Sara, que antes disso, antes dessa declaração divina, os homens, eles chegavam a viver, teve homens que chegou a viver 962 anos, Wander. teve homens que viveu 962 anos. É muito tempo, né, Sara? É muito tempo. Por quê? Porque eles viviam afastados das práticas pecaminosas. Agora, quando eles começam a crescer, como a humanidade começa a crescer e o pecado começa a crescer, o que o Senhor faz? O Senhor fala assim, o tempo de vida do homem agora será de quantos anos? 120 anos. Uma das primeiras consequências do pecado é o quê? É a redução do tempo de vida. Se nós fizéssemos hoje um levantamento na nação brasileira, os irmãos iam perceber que morrem mais jovens do que ancião. É ou não é? É. Antigamente, o cidadão ele morria de velhice. Hoje não. Hoje é dos 18 aos 32 anos. A maior faixa de mortandade é essa. Por causa de quê, irmãos? Por causa do pecado. Só que tem um detalhe. Essa é uma morte física. Quando Adão afastou de Deus no Éden, quando ele pecou, a Bíblia diz que houve o quê? Houve uma morte espiritual. Agora, consequência da morte espiritual, irmão Elias, é a abundância do pecado. Por quê? Uma vez que o homem foi tirado do jardim de Deus, o jardim da santidade, ele perdeu o seu senso de fazer o certo e se deslanchou no erro. Então, eu coloquei um texto assim, eu tô imitando os pregadores aqui, tá, irmão? Tá, irmãos? Eu coloquei um título assim na mensagem. O pecado, uma prática mortal. O pecado, uma prática mortal. Embora vestido de uma roupagem de bom moço, ele entra na vida da humanidade e se revela o maior vilão da história. Porque o pecado,
ele vem enfeitadinho. Não é assim? Ele vem bonitinho. Ele não vem batendo no peito e falando que é pecado negativo. Ele vem bem empacotadinho. Só que por trás dessa roupa, porque o pecado, Wander, ele toca geralmente na área prazerosa do homem. Por isso que o pecado se torna algo aparentemente bom. Não é assim? A pessoa ela é atraída por aquilo que lhe causa prazer. Aquilo que lhe causa prazer. Então ele vem com essa roupagem. Só que por trás, eu me lembro daquela imagem que eles costumam postar na rede social, alguém abraçado com o outro com a faca na mão, né? Enfiando por trás. Assim é o pecado. O pecado, ele vem nas nossas vidas assim. Ele vem de bom moço. Mas ele é um vilão. Agora, como nós vamos saber? Através da nossa relação com a palavra de Deus. Continuando. Principal roupa do pecado, o prazer. Como eu acabei de falar. Capaz de matar toda a humanidade em um só ato. Olha só. Em um só ato, irmão Elias. Em uma só ofensa, ele mata toda a humanidade. Porque o pecado, ele não pegou só Adão. Ele pegou toda a humanidade. Vamos ler uma passagem bíblica e uma referência? Romanos capítulo 5. Vamos ler 3 referências, tudo nesse capítulo. Romanos capítulo 5, versículo 12. O irmão Elias vai ler para nós, que ele está com o microfone, para os irmãos que estão aí na live entender a mensagem. Romanos 5, 12. Elias está tremendo aqui, tá, irmãos? Amém, glória a Deus. 5. Romanos 5, 12 é o primeiro. Olha o microfone na Bíblia, irmão Elias. Romanos 5. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,15 agora, Elias. Mas não é assim o dom gratuito com ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muito mais a graça de Deus. E o dom de graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Amém. Está vendo aí? Por um só homem, por um só ato de justiça de um só homem, o pecado, ele veio sobre de toda a humanidade. E pelo pecado, Léo, qual é o sinal que todos pecaram? Aí Paulo responde, porque pelo pecado veio a morte e por isso que todos pecaram. Está vendo aí? Ou seja, o fator que confirma que nós somos pecadores, um deles é esse, a morte. E no capítulo 5, versículo 23, fala assim, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Foram separados. Então o pecado, ele se tornou uma arma capaz de matar a humanidade com um só golpe. Com um só golpe. E aí continua, ó, assim como um trabalhador que trabalha para receber um salário, ao concluir o seu trabalho, assim, todos os que servem o Senhor, com S minúsculo, pecado, que está escrito em João 8,34, que Jesus disse que todos aqueles que cometem pecado é servo do pecado, recebe sem dúvida
o seu salário, se não se arrependerem e se renderem aos pés do Senhor Jesus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quem trabalha, quem comete o pecado, ele pode dormir tranquilo, que ele vai ser assalariado. Tranquilo no sentido de certeza. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, irmãos. É a morte. Não está todo mundo com medo do coronavírus? Causa medo, é assustador. Agora, o pecado é mais letal do que o coronavírus. Enquanto as mídias, os jornais, falam que morreu centenas, dezenas e milhares, quantos que morrem na prostituição? Quantos que as drogas matam? Você sabia que no Brasil existe 1 milhão de abortos por ano? Sabia, Vanderlei? Eu fiquei assustado no dia que eu fiquei sabendo disso. 1 milhão de abortos por ano. Por causa de quê? O pecado. O pecado, ele é uma arma silenciosa, mas mata em larga escala. Agora, se eu morrer de coronavírus, mas ter Jesus, eu vou para a glória. Agora, se eu morrer de coronavírus, ou cheio de saúde, e sem Jesus, eu vou para a condenação. Está entendendo? Então, é bom que tema o coronavírus, Sara. É bom que tema. Mas melhor ainda, é nós temermos a prática do pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele tem poder sobre o coronavírus e sobre o pecado. Ele tem poder. Então, aqui, o salário do pecado é a morte. Após, vou virar a página aqui, ó. O pecado, irmãos, de que forma o pecado manifesta em nossas vidas? De que forma? Através das nossas concupiscências, os desejos. Geralmente, o gatilho usado para ativar esses desejos ou concupiscências dentro de nós são os nossos 5 sentidos: tato, olfato, visão, paladar e audição. São esses os 5 gatilhos. Vamos ler Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Através desses 5 sentidos, Wander, o pecado é acionado dentro de nós. Pode ler, Elias, por favor? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a consciência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Está vendo aí? Quando nós somos o quê? Atraído. Quando nós somos atraídos, tem que haver uma atração. Ou seja, engodado. O que é engodado? É enganado. É ser enganado de alguma forma. Quando nós somos atraídos, você não é atraído por algo que você não conhece, Neemias. Quer ver um exemplo? Se eu trouxesse um prato de comida aqui, que nós nunca tivéssemos visto, você não ia se sentir atraído por aquilo, né? Por quê? Porque o seu paladar não provou aquilo ainda, né, Elias? Não conhece. Agora,
Deixa se alguém fritasse um pedaço de bacon aqui na vizinhança para você ver. Já vem aquela fome na hora, não é? O que é isso? É a atração da nossa concupiscência, é a atração do nosso desejo. Então ele só é atraído através do nosso sentido, quando nós não usamos o nosso entendimento para dominar sobre o nosso sentido. Quer ver um exemplo? Existem muitas pessoas morrendo de doenças cardiológicas, não existe? Existe. E o que causa a doença cardiológica? Geralmente é cigarro, gordura, não é assim? Mas, por que ela não para de comer churrasco, então? Passa com churrasco perto dela. Ela se sente atraída. Então, quando ela não domina o seu sentido, através do seu entendimento, ela passa a ser escrava do seu sentido. E aí está o problema. Aí está o problema. Por quê? Porque os seus desejos vão passar a dominar sobre ela. Foi o que aconteceu com Caim. Caim, quando o ódio veio no coração dele, Deus avisou ele, falou: Caim, o pecado está batendo na sua porta. Se você resistir ele, você vai dominar ele. Agora, se você não resistir, ele vai dominar sobre você. E o que aconteceu? Caim foi dominado pelo pecado e matou seu irmão Abel. Então, esses 5 sentidos, se nós não usarmos o nosso entendimento para dominar esses 5 sentidos, o pecado vai dominar nós. Por quê? Porque na hora que vinha aquele pedacinho de bacon na chapa, eu vou querer ir atrás dele. E aí está o problema. Então, Jesus, o Senhor Jesus, a primeira lição, eu quero falar sobre a visão. Não dá tempo de falar sobre tudo, não. Mas eu vou falar pelo menos sobre a visão, os olhos. Como que o pecado, através dos nossos olhos, ele atinge as nossas vidas. Visão. Muitas pessoas na Bíblia Sagrada foram tentadas por não saber usar esse sentido. Porque é o que eu estava falando com os irmãos, a visão é ruim ou é má, irmãos? A visão é ruim ou é má, irmãos? É boa. Foi Deus que deu nossos olhos. Agora, Jesus falou algo muito interessante sobre a visão. Jesus falou assim, Mateus 6, 23, lê para nós, Elias. A capacidade de domínio do raciocínio sobre nossos sentidos torna bons ou maus, vai depender do nosso sentido. Olha só, o que Jesus fala sobre a visão. Mateus 6, 23. 6, 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Está vendo aí? Jesus está falando dos olhos. Se os seus olhos forem mau, todo o seu corpo será tenebroso. A forma de eu ver as coisas, é claro que Jesus está falando de olhos aí em 2 sentidos. No sentido de raciocínio e no sentido de visão. Da forma que eu vejo as coisas. Isso faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque se com o meu raciocínio eu não domino a forma de eu ver as coisas, isso aqui se transforma em trevas. Ele falou assim, Jesus adverte a respeito dos olhos, ele fala assim, Mateus 18, 9, ele fala assim, se o teu olho te fizer pecar, arranca ele. Olha só. Arranca ele. É claro que Jesus não está falando para me meter o dedo aqui no olho e arrancar o olho, mas é de arrancar a prática que o meu olho está viciado a pecar. Já para finalizar aqui,
derrubou gente grande na Bíblia, não derrubou, Elias? Davi foi um. Já que Elias falou de Davi aqui, lê para nós aí, Elias. 2 Samuel. Deixa eu encontrar aqui. 11:2. 11:2. Vamos ver aqui. Lê no microfone, por favor, Elias. 11:2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Quando viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Ó, Davi, irmãos, eu acho que não existe nenhum guerreiro que venceu mais soldados do que Davi. Maior vitorioso. Na espada, não passava na frente de Davi não, que caía para o chão. Mas aqui, um dia, Davi deixa de ir na guerra, irmãos, fica em casa e começa a passear no terraço e olhar. Ó, o que ele viu? Ele viu uma mulher tomando banho. Olha só. Ele viu uma mulher tomando banho. Ao invés dele falou igual Jesus falou aqui, arrancar, ou seja, sair, o salmista no Salmo 101, versículo 3, o salmista fala o quê? O salmista fala assim, ó, eu não porei coisas más diante dos meus olhos. O que Davi fez? Davi colocou em tela cheia. Ao invés dele sair, ele colocou numa 50 polegadas grandona, falou, quero ver. E aí, Neemias, o que ocorreu? Ali o pecado matou a consciência de Davi. Davi ele ficou tão embriagado com aquele pecado que ele manda matar o seu próprio soldado. Ele adultera, ele comete o pecado e ainda manda matar o esposo da mulher. Para quê? Para ficar com a mulher. Olha só. O que é isso? É a força do pecado em nossas vidas. É bom, irmãos, que nós não brinquemos com o pecado. Não brinquemos. Fuja. É bom que nós fujamos. Porque hoje nós estamos numa geração que aparentemente não sabe o que é pecado mais. Não está assim? Parece que as pessoas não sabem o que é pecado. Perdeu o temor. Mas é bom que nós saibamos usar os nossos membros para louvar a Deus. Né? Agora, só tem um remédio capaz de combater o pecado, Sara. Chama-se sangue de Jesus. João Batista, quando ele está pregando na beira do Jordão, e está aquela fila de fiéis vindo para ser batizada por ele, ele olha no meio da multidão, e o Senhor brada no coração dele, e ele fala assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hã? Quem tem pecado para confessar? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, Léo, eu pequei. 1 João 1,7. Filhinhos, não pequeis. Mas se caso alguém pecar, temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 1,7 fala assim, ó, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, eu quero deixar essa palavra para os irmãos. Eu confesso que foi muito resumida, porque
ainda tem muitos tópicos para a gente falar sobre esse assunto. Mas que Deus continue nos dando graça, irmãos, para fugir do pecado. O pecado é a única coisa que consegue separar nós de Deus. É o pecado. O pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Amém, queridos? Mas o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo, né? Que deu a sua vida por nós, para que nós tenhamos essa abundância de vida através de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço pela oportunidade, porque o tempo já acabou. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, nós chegamos ao final do nosso trabalho. Queremos agradecer a Deus por esta linda palavra nesta noite. Queremos pedir aos irmãos que estejam orando por nós, né? A nossa igreja, nós vamos precisar estar mais com a porta fechada, mais vezes. Inclusive, a mensagem veio agora ali, a ligação. Então, nós vamos precisar estar mais com a porta fechada. Tá bom? Eu os convido a se colocar de pé. Quero convidar aqui o irmão Vander Moreira, vai fazer oração para a gente terminar. Logo após, vamos impetrar a bênção apostólica para cada um dos irmãos. E contamos com as orações dos irmãos para minha família, também para a família do pastor Vandercy, onde o seu pai está muito enfermo, para que Deus abençoe a vida dele. Pode pegar aí. Isso. Aleluia, glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Só nos resta agradecer a Deus por esse culto maravilhoso, palavra maravilhosa que ouvimos, né? E a cada dia nós possamos estar vivendo mais e mais na presença do Senhor, fugindo das coisas do mundo. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, mais uma vez oramos a Ti, Senhor, e agora para lhe agradecer por esses bons momentos na Tua presença, Senhor, pedindo uma bênção especial por cada um de nós que aqui estamos, por cada um que estão ouvindo à distância e cultuando à distância, Senhor, que a Tua bênção seja sobre cada um deles. Senhor amado, Te agradecemos de todo o coração, Senhor, e pedimos que continue conosco, nos fortalecendo a cada dia, para que assim possamos a cada dia estar na Tua presença até o dia da Tua vinda. Aleluia. Em nome de Jesus, nós oramos e lhe agradecemos. Amém. A graça do Senhor, as doces consolações do Espírito Santo, estejam com todos nós, não só agora, mas para todo sempre. Que Deus abençoe cada